A Rádio Madalena, em parceria com o canal O Que Rola na Geronto, apresenta o seguinte programa. Olá, bem-vindo ao canal Que Rola na Geronto, que hoje aborda um assunto extremamente importante, fala sobre moradia na velhice, no envelhecimento. E nós temos a alegria de ter a arquiteta Flávia Ranieri aqui conosco para conversar e detalhar mais o que é isso, morar na velhice, que olhares nós precisamos ter. A Flávia, como já disse, ela é arquiteta, é uma arquiteta que fez pós-graduação em gerontologia, isso é muito bom, ela se especializou no tema. Além de ter feito a especialização, hoje ela trabalha como arquiteta, como professora, no Einstein, que faz pós-graduação em gerontologia, no Sírio-Libanês, e tem dividido a sua experiência em arquitetura, em moradia para pessoas idosas. Flávia, seja muito bem-vinda conosco neste dia, neste momento que vamos conversar com você. Ai, muito obrigada, Marília. Obrigada a todos pelo convite. Eu estou muito feliz. Para a gente começar, Flávia, é um prazer enorme ter você aqui, é uma honra ter você aqui conosco. Eu queria que você começasse a discorrer com a gente, assim, todo mundo sabe, nós estamos num canal que discute envelhecimento, todo mundo sabe que o Brasil é um país que está envelhecendo muito rápido, então nós temos cada vez mais idosos na nossa população. É, Conforme as pessoas vão envelhecendo, será que elas pensam no envelhecimento como um processo? Será que elas pensam que eu preciso organizar a minha vida, o lugar onde eu habito, para que seja um lugar que me acolhe conforme eu for envelhecendo? Ou será que eu vou pensar nisso se acontecer alguma coisa? Por exemplo, se eu sofrer uma queda, tiver uma fratura, tiver uma condição mais limitante, por exemplo, a segunda a doença mais prevalente em São Paulo, por exemplo, é doença articular, então as pessoas vão ter dificuldade de subir escada, vão ter dor, etc. Então aí eles vão ficar mais limitados para subir e descer escada, para algumas coisas assim, aí eles vão pensar, aquela casa linda que eu fiz cheia de escada, agora não é mais tão fácil de eu residir. Como é que você vê isso na sua experiência? Eu acho, Ieda, que está mudando demais. Eu acho que as pessoas elas não pensavam nesse tema da moradia. O que acontece é que a gente vem de uma cultura onde quando a gente envelhecia e precisava, não conseguia mais morar sozinho, a gente ia morar na casa dos filhos. E isso é muito comum na cultura latina, né? Só que as mudanças socioculturais estão tão rápidas e com a inversão da tal da pirâmide etária que a gente sempre fala, muitos idosos hoje em dia se veem sem filhos. E mesmo os que têm filhos não têm a garantia de que pode contar com eles. E mesmo que possam contar, a nova geração não quer contar com eles. Então, uma coisa legal da gente começar falando é que os idosos são diferentes. Tem todos os tipos de idosos e por isso a gente tem que ter muitos tipos diferentes de moradia para poder atender o perfil de que cada um se sinta mais à vontade. E eu acho que é isso que está despertando de certo e errado, porque a gente não tinha opção nenhuma. A gente tinha ou morava com o filho, ou ficava morando em casa até acontecer alguma coisa, que aí não pode mais, que é isso, né? Uma queda, alguma coisa. Ou ele ia para uma antiga casa de repouso, o antigo asilo, que hoje em dia a gente já chama de LPI. Então, hoje em dia, as pessoas que gostam de prevenir e planejar, elas estão buscando alternativas. E é nessa hora de buscar alternativa que as incorporadoras todas estão de olho. Estão de olho nesse público que está pensando, e agora, para onde eu vou? Né? É um perfil também que quer uma vida mais prática, né? Quer uma casa menor, porque não quer ter tanto trabalho. Né? A questão financeira está pegando muito, a gente não pode mais contar com a aposentadoria, então você ter o luxo de ter uma assistente doméstica em casa não é mais uma realidade para todo mundo. Tudo isso é engraçado porque a questão da moradia ela vai entremeando em vários temas.
E tudo impacta na moradia, no fim das coisas. Então, sim, está mudando muito. Estamos no meio do processo. E Abre o Marília, você microfone, está Mar. no mudo. Eu esqueci de falar na apresentação que a Flávia é mineira. E olha, só para você saber, tem 3 mineiros aqui, o Sérgio, a Flávia e eu, e coincidentemente somos de Belo Horizonte, os 3. Então, nosso canal chega aos mineiros, olha aqui, 3 representantes, com respeito à Ieda e ao Carlos também. A gente falou que a gente vai pegar a malinha e ir embora, né, Carlos? Juntou a mineirada aqui, vocês percebem pelo sotaque que ela fala. É lindo esse sotaque mineiro. Mas, ô Flávio, eu queria pensar com você. Acho que você introduziu muito bem o tema, o assunto, não é, sobre a mudança que acontece. E eu, particularmente, estou nesta fase da vida também, repensando onde que eu vou passar os meus próximos anos da velhice. Moro numa casa super grande, para 2 pessoas, enfim. Estou repensando como será a minha casa do futuro. E é nesse sentido que a gente pensa. Mas existe um pensamento comum que uma casa que resuma, não é, comodidade e segurança é uma casa feia, que não tem um conforto, que não tem essa habitabilidade agradável. Aí eu queria perguntar para você, quando chegar na velhice ou para aqueles e aquelas que já estão passando pelo processo, uma casa segura, necessariamente ela é uma casa feia, é uma casa sem luxo, né? Como que pode mudar esse conceito? E quando você faz um projeto para uma residência que acomode uma pessoa idosa, como que a gente pensa no custo? Porque esse é um fator determinante, você bem disse, é caro projetar, pensar, fazer uma casa para uma pessoa idosa morar? Explica para nós essa relação conforto, segurança, né, acessibilidade e custo. Gente, não é verdade que precisa ser caro. Eu, quando fiz a Casa Cor em 2018, que você até comentou que a gente fez o estúdio da longevidade, eu tinha acabado a pós-graduação e eu queria justamente, a minha intenção, quando eu fiz o ambiente numa feira, numa exposição como a Casa Cor, era levantar essa bandeira de que podia ser muito bacana. E o maior elogio que eu recebi era quando alguém entrava lá e falava: não entendi por que isso aqui é um estúdio para idoso. As pessoas têm uma visão muito estereotipada, né, do que é uma casa segura. A gente precisa, na realidade, ser atento e tomar cuidados. E vou contar uma experiência que eu vivi lá na Casa Cor para ver como é que a gente pode ir do 8 ao 80 com o mesmo conceito. Por exemplo, barra de apoio. Barra de apoio é um dos itens básicos de uma casa segura. Ajuda que é um horror. E aí as pesquisas mostram que os idosos eles preferem correr o risco de uma queda a colocar uma barra. Porque a barra é a gente jogar na nossa cara a fragilidade. Quando eu fiz a Casa Cor, eu falei, vamos transformar essa barra de apoio numa coisa mais bacana, né? E aí eu fiz lá junto com o fornecedor uma barra de apoio que era preta, descolada, cosmopolita e tal. É caro? É caro. Aí, quando eu fui desmontar a Casa Cor, na época da obra, o encanador chegou para mim e falou, Flávia, eu gostei tanto dessa ideia que eu peguei os tubos de PVC, reforcei, coloquei os cotovelos, prendi e fiz a mesma coisa que você fez aqui na casa dos meus pais. E eles adoraram. Então você vê que tem, assim, as mesmas soluções, a gente tem uma gama enorme de alternativas, né? Não precisa ser tudo do mais caro. Tem muita coisa cara? Tem. E tem porque precisa ter demanda para poder abaixar o preço. A demanda está aumentando. Os fornecedores estão começando a ver. Mas os idosos precisam reclamar. Eles precisam chegar na loja e falar, não tem uma coisa bonita para mim, e eu quero. Não tem uma poltrona que seja confortável e segura para mim, e eu quero. Na hora que começar a pedir, o fornecedor vai começar a fazer. Não tem que falar muito. Eu, às vezes, me perco na pergunta. Se eu não tiver respondido exatamente o que você perguntou,
Não, eu acho que é essa questão assim de mudar o conceito que uma casa segura, é uma casa que promova acessibilidade, que ela pode ser bonita também. Eu acho que essa que é a maior dificuldade, como você já Sim, citou, que os idosos não querem, porque revela que eu sou frágil. Eu acho que esse é um conceito que a gente precisa investir, sobretudo com o nosso público que está nos ouvindo. E acho, exatamente. Flávia, que tornar esse conceito um conceito de todo mundo é uma coisa muito importante, como você citou agora. Então, você criou na Casa Cor uma coisa mais sofisticada, que era mais cara, Uhum. etc. Mas a pessoa, né, a pessoa que construiu, e que foi desmontar, viu. O brasileiro é muito criativo. Ele viu e Muito. ele adaptou para a realidade, levou para a casa dele num custo muito mais em conta. Então, isso é verdade. Então, se as pessoas souberem o que é e como e para que é, e como isso pode ajudar, ele vai ser criativo. E aí sim a gente vai conseguir criar coisas mais baratas, né, para atender os diferentes públicos. Eu posso dar mais um exemplo? Por Eu sou favor. cheia dos exemplos, assim, que Não é ótimo. é muito simples, assim, e é muito interessante. Por exemplo, lá na Casa Cor, em alguns projetos, eu coloquei o rodapé iluminado com sensor de movimento. Então, você levantava à noite, ele já percebia, já acendia o caminho até o quarto. Isso é uma coisa, Tá. plano A. Eu falo, a gente tem que ter o plano B, plano C, plano D. Aí, eu faço parte de um trabalho voluntário de uma comunidade carente aqui de Belo Horizonte. E a gente faz agora na pandemia encontros virtuais pelo WhatsApp. E a gente estava conversando sobre a segurança à noite para ir no banheiro, porque todas elas, é um grupo de mulheres, todas elas, sem exceção, vão no banheiro à noite. E não tinha dinheiro. Aí uma falou, eu vi uma fita que ela é essas fitas refletantes, assim, que a gente coloca ao redor da porta e do banheiro e à noite ela fica brilhando. Eu falei, gente, quer saber uma solução boa? Acende a luz do banheiro, deixa a porta semi-encostada. O efeito de luz que isso dá dentro do quarto é um rasgo de luz exatamente no alvo que você precisa ir à noite. Quer menos luz, quer mais luz? Vê o quanto que você abre e fecha a porta. Acabou, custo zero. Todas adoraram. É assim, o conceito é que a gente precisa entender. A gente Isso. precisa iluminar de alguma forma o caminho. Se ele vai ser caro, barato, ou com qual ferramenta, aí o brasileiro, ó, Ieda. Isso, por isso que a gente precisa trazer esses conceitos e divulgar esses conceitos todos para que se torne uma coisa mais popular, né? E Sim. só para terminar isso aqui, a arquitetura está preparada para ver o Brasil envelhecido ou você é uma exceção nesse conjunto aí de colegas da área da arquitetura, engenharia, design de interior? Fala para a gente isso, que também é importante trazê-los para a discussão, não é isso? Eu acho, vou ser muito sincera, que o Brasil ainda não está preparado, mas eu acho que ele está muito interessado. Eu vejo isso porque, por exemplo, tem dois lados, duas vertentes que eu consigo observar. Uma na minha vertente profissional, eu vejo por parte dos meus clientes, eu estou fazendo projeto em várias partes diferentes do país. Em cada parte, a moradia é de um estilo completamente diferente. Por quê? Porque o incorporador ou o construtor, ele vai com o conceito do que ele acredita ser o ideal. Eles esqueceram de combinar com os russos. Esqueceram de perguntar para o usuário o que é que ele acha bacana, o que ele gosta. Mas, então, já existe o interesse de projetar para. Eu acho que falta pesquisa para a gente entender o que é que o público exatamente quer. Tanto que a gente não tem um case assim, totalmente de sucesso. E uma coisa que eu percebo numa crescente é quando eu faço palestra do tema para o público da arquitetura, a quantidade de profissionais e estudantes que têm procurado as palestras tem aumentado muito. E eles têm pedido cursos. Então, uma coisa que eu vou fazer esse ano, vou lançar, vou dar um spoiler aqui, hein, já para vocês, é um curso de geroarquitetura, que é um curso, não chega a ser uma pós-graduação, especialização, porque quem sou eu, sou muito humilde, mas é um curso
para abrir o olhar dos arquitetos da nova geração de que não basta só pegar a NBR 9050, que é a NBR de acessibilidade, e aplicar e achar que a casa está segura e está pronta. Não é. Então, lá no curso, a gente vai abordar, por exemplo, acústica para o idoso, projeto de iluminação para o idoso, ergonomia para o idoso. E quando a gente fala isso, não é para ser nicho, tá? O que é bom para o idoso é bom para todos. É a questão de inclusão. Aí a gente entra na questão, o Brasil está preparado e está interessado? Tem alguns empreendimentos que eu tenho visto surgir que eles estão partindo de conceitos muito interessantes, que é assim, a infraestrutura básica está saindo boa, que é, as portas já estão mais largas, eles já deixam tubulação seca, por exemplo, se a pessoa quiser colocar automação no futuro. Os banheiros já são um pouco maiores, porque eu vou te falar, né? Esses banheiros, hoje em dia, a gente quase que tem que fazer. Se a gente for mais gordinho, a gente não entra. Então, os banheiros estão saindo um pouco maiores. Mas é uma luta, viu, Marília? Porque dinheiro, né? Então, Flávia, até por conta disso, né, você já está nos dizendo que o Brasil ainda não está preparado para ter residências boas, adequadas para as pessoas idosas, né? Então, eu estou pensando aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, nas grandes cidades, em que nós temos exatamente casas dessas que você está dizendo, que não são adequadas, né? Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos muitas casas que são sobrados, né, com aquelas escadas terríveis, né, com banheiros pequenos, as portas pequenas. Então, as cidades brasileiras, em geral, né, principalmente nas megalópolis, né, ou nos grandes centros, não estão preparadas, você mesmo está dizendo, para receber a população idosa que envelheceu. E vamos pensar, daqui a uma década, a quantidade de idosos que vai chegar, né, nessas cidades morando. Então, como fazer, né? Como fazer para que essa arquitetura, essa geronto-arquitetura, gero-arquitetura que você mesmo falou, ela realmente entre na cabeça tanto dos planejadores quanto dos arquitetos, tá certo? Até para baratear. O que nós vamos ter de fazer? Mas eu, até naquela... juntando aquilo que você está falando, nós vamos ter de trabalhar também, por outro lado, comportamento dos idosos, né? A barra de apoio aqui é importante, né? Não é porque eu acho que vai ficar feio, mas o que é importante para mim? Eu não cair. Então, como que nós juntamos o planejamento dessas moradias para que elas sejam adequadas, né? E o comportamento dos idosos para que eles vivam nessas moradias adaptadas e adequadas, se sentindo bem. É muito bacana, né? Ô Sérgio, eu vou te falar, eu tenho um sonho e eu tenho um longo caminho a percorrer até chegar lá. O meu sonho era que a gente não precisasse construir residências para idosos, né? Que as residências fossem acessíveis a todos, não só igual no Minha Casa Minha Vida, a legislação fala que 1% dos apartamentos precisa ser acessível. Por que não todos? Né? Eu acho que esse é um desejo meu que eu gostaria, porque eu gosto do conceito da casa que envelhece com você, né? Para a gente não precisar reformar. Mas a gente sabe que não é a realidade e a gente também não vai demolir tudo o que tem aí. Então, se vai construir alguma coisa nova, pelo menos que os novos já sejam pensando nisso. Uma outra coisa que eu acho interessante é que os incorporadores entendam que, em função dessa diversidade toda, a gente tem mercado para vários tipos e níveis de moradia. Quem começou essa construção, quem está saindo na ponta, são as incorporadoras de alto padrão. Então, eles estão fazendo esses residenciais de luxo, né? Esses que eu tenho visto, são lindos, são ótimos. O que é legal, já está tendo uma pegada forte na parte social. Então, os apartamentos, apesar de ser compactos, eles têm uma pegada da área comum,
estimular o convívio entre os moradores e não ser uma área sem atividade nenhuma. Então, eles oferecem os edifícios com atividades sociais para interagir, isso é legal, mas são caros. Eu acho que a gente precisa começar a atacar a gente precisa começar a gritar e pegar todos os padrões financeiros e etários. E precisa entender que ele não precisa ser luxuoso para isso e ele não precisa ter um formato padrão. Então, ele pode ser um residencial urbano, incrustado no meio da cidade, próximo de toda a infra de padaria, supermercado, farmácia, para que ele faça tudo isso sozinho. E a gente fala sempre de promover a independência, né? Isso vai funcionar muito bem para quem tem esse hábito de vida. E aí o pessoal fala, esses condomínios de idosos são mais afastados da cidade, que são lindos, perto da natureza e tal, não sei o quê. Eu falei, se você é uma pessoa que culturalmente viveu em condomínios afastados uma vida inteira, você está acostumado a pegar carro para fazer tudo, talvez você se sinta mais incomodado em ir para um apartamento no miolo da cidade do que se mudar para um condomínio desse. Por isso que eu falo que existe mercado e perfil para todos os tipos de idosos. Co-housing, que vocês vão falar depois em outro programa, eu não vou entrar. O conceito, eu já estou fazendo propaganda, gente, assistam, porque o programa vai estar incrível. O conceito é lindo. Agora, todo mundo está preparado para compartilhar tudo? Não sei. O interessante do envelhecer e da moradia para envelhecer é que a pessoa precisa se conhecer. Porque ela precisa entender o que é que ela quer. Na hora que ela entender o que ela quer, ela vai pedir. Na hora que ela pede, a demanda vem. Eu concordo. Isso é fundamental, Flávia, porque todo o conceito, né, maravilhoso que a gente possa estar incluindo numa casa segura, numa casa totalmente adequada, ele vai para baixo, vai por água abaixo, se a pessoa não entra no espírito e na consciência, né, da sua própria condição e entender que ela tem de usar aquilo para o seu próprio benefício. Então, essa interação do meio ambiente com as expectativas das pessoas envelhecendo é fundamental, mas também a gente precisa trabalhar esses conceitos na cabeça das pessoas que estão envelhecendo. Ô Sérgio, e aí fazendo um adendo, eles precisam se organizar. Tem um movimento que eu estou acompanhando muito, muito interessante de idosos de baixa renda, que eles estão se unindo para formar um conceito novo de moradia, de um edifício sênior, que ele tenha como base no térreo toda uma parte de comércio para que eles possam ou trabalhar lá e isso gerar renda para eles mesmos e abater do condomínio, porque quem é que vai pagar tudo isso? Quem é que vai pagar suporte? Quem é que vai pagar cuidador? Quem é que vai pagar tudo? Né? Isso tudo custa. Então, eles estão prevendo um sistema de moradia com um conceito mais amplo, que não é só morar, é morar e trabalhar perto, junto, num ecossistema que seja sustentável financeiramente, onde os aluguéis disso vão bancar o condomínio, os aluguéis disso vão bancar a manutenção. Então, é pensar além do só dormir e comer. É como que eu vou viver mesmo. Né? Pode me estender. Isso mesmo, muito obrigado. Eu gostei muito do seu conceito. Muito obrigado. Flávia, então, você já até deu uma ideia, né, mais ou menos, de alguns itens, né, que precisa ter numa casa. Estou aqui pensando, assim, quando você fala uma casa adaptada e adequada a uma pessoa idosa, e achei bem legal que você falou essa questão dela ser, na verdade, adequada a todos, né? Porque se a gente... Você foi falando e eu fui aqui pensando, né? Se você tem uma casa adequada desde sempre, você já está até acostumado a ela, você não vai precisar lá na frente ter uma adaptação, né, alguma coisa assim, porque aquilo já vai fazer parte do teu repertório, né? Então, eu imagino que seria mais fácil mesmo. Mas essa não é a nossa realidade, né? Nossa realidade é que as pessoas esperam, né, chegar em algum grau de limitação, né, para daí pensar nisso, né? E aí, seguindo por esse caminho, se a gente pensa numa casa adaptada
para idosos, né? E aí vamos pensar no idoso, eu acho que a gente tem outras limitações, mas se a gente pensa numa casa adaptada para idosos, o que não pode faltar nessa casa? Porque algumas coisas a gente já tem que são assim muito clássicas, né? Por exemplo, não ter tapete, né? Tirar tapete. A gente sabe da resistência que é de tirar um tapete. Então, assim, dá para deixar o tapete de alguma forma e ainda assim ser seguro, não é? Então, o que não pode faltar? Que itens que são fundamentais para a gente dizer assim, olha, essa casa é uma casa segura? Ô, Carlos, o que eu gosto muito de falar com eles e que acalma muito é assim: você não precisa transformar sua casa da noite para o dia. Eu falei, você envelhece da noite para o dia? Não. O envelhecimento, ele é um processo longo que vai acontecendo. A sua casa também vai ter que viver esse processo. Então, a gente fala do básico, que é ter piso antiderrapante no banheiro. Esse é básico para todo mundo. No banheiro, cozinha, áreas molhadas, que a gente chama, área de serviço. Isso é o básico. Tem um exercício que eu faço com as pessoas, que eu peço para elas fazerem, que é o seguinte: comece por tirar o que te atrapalha. Então, você chega na porta da sua casa, cheguei em casa, faça os caminhos, os trajetos que você faz em casa. Então, vai da sala para a cozinha, para o banheiro, para o quarto, de uma forma consciente, observando o que está no caminho. É uma caixinha, é uma caminha de cachorro, é um baú, é uma cadeira. Então, assim, vai tirando as coisas para ir reduzindo esse risco. Você fez isso? Está resolvido? Não, porque você vai continuar envelhecendo. Eu vou contar um caso também que eu passei esse verão com os meus pais. Lá na sala, eu fiz agora você sabe, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas assim, eu fiz esse exercício com eles e aí eu observei que a cama do meu cachorro estava meu pai estava esbarrando nela o tempo inteiro. Ele levantava da poltrona e quando ele ia para a cozinha, toda vez barrava. Eu, como arquiteta gerontóloga, fui lá, tirei a caminha do cachorro. E aí aconteceu que ele teve um problema com a medicação, coisa muito comum nos idosos. Esqueceu de tomar uma medicação e aí isso altera, fica mais tonto, não sei o que tal. Aquela linha reta que ele fazia, de levantar da poltrona para ir até a sala, virou uma diagonal. Então, você tem que observar. E aí eu tive que mover de novo a cama do cachorro. Então, a casa não é um movimento estático. Então, assim, observe sempre. Outra coisa, a gente fala, vai tirando os obstáculos do caminho, cuidado para você não tirar tudo, porque nem só a barra de apoio é apoio. Então, aparador é apoio, o buffet é apoio, a poltrona é apoio, a cadeira. Então, assim, você tem que observar se os apoios, de uma forma geral, são estáveis, para na hora que ele apoiar, não virar, não cair. Mas, assim, a gente pode improvisar pela casa com uma rota de apoio, com objetos que você já tem. Essa é uma outra dica boa. Iluminação. Invista em iluminação. Você não precisa fazer um projeto de forro com iluminação embutida super caro. Não. Você tem um ponto central no teto? Ótimo. Aí você pode investir. Você lembra que a casa vai envelhecendo com você, junto com você, né? Então você pode colocar o abajur na mesa quando começou a ficar mais difícil. Aí já não está dando conta, complementa com uma luminária de pé do lado. Não está dando conta, aumenta a quantidade de lâmpadas ou a potência. O interessante é a pessoa estar consciente da dificuldade. Quanto antes ela perceber, mais rápido ela consegue mudar. E aí melhora a qualidade de vida dela. Então, um exercício que eu faço também com as pessoas é assim: você parou de fazer alguma atividade em casa porque a sua casa está te atrapalhando? Então, você parou de cozinhar, ou você parou de ver TV, parou de ler, parou de fazer alguma atividade, qualquer atividade que você gosta de fazer. Eu falo, antes de parar de fazer atividade, veja se você não pode fazer um ajuste na sua casa para que você mantenha essa atividade. Não desista de cara, né? Então é isso. Antes de você parar de cozinhar, porque você está esquecendo a panela no fogão,
Coloca um sensor de fumaça que apita quando você esquece, coloca o timer. Lá em casa, a gente fez uma estratégia, no fogão tinha um timer. Toda vez que alguém ia sair da cozinha, punha o timer para funcionar 15 minutos. Quando tinha coisa no fogão fazendo. Então, dali a 15 minutos, tocava o apito. Olha, eu vou te falar que na maioria das vezes a pessoa tinha esquecido que realmente tinha alguma coisa lá. Mas é uma coisa simples, eu não preciso parar de cozinhar. Eu só preciso ser avisada, não esquecer que a panela está lá, sabe? Agora, qual é a casa ideal? Você está falando. Barra de apoio eu acho uma maravilha, principalmente no banheiro. E eu falo com eles, posição de barra de apoio. Vê o que é bom para você. Qual que é a posição que você costuma lavar seu pé? Qual é a posição onde você se apoia para levantar do vaso sanitário? Vou dar um outro exemplo. Num cliente meu que a gente estava posicionando barra de apoio no banheiro. Eu falei com ele, levanta e senta no vaso para eu ver como é que você levanta. Ele levantava do vaso segurando a toalha, na frente, na parede da frente tinha o porta-toalha com a toalha, ele segurava aquela toalha como suporte e levantava do vaso ali. Num toalheiro de plástico, geralmente. Que não foi feito para isso. Eu falei, beleza, a gente pegou uma barra de apoio, colocou na mesma posição que ele usava. Ah, Flávia, mas a norma fala que o melhor é na horizontal. Mas ele não está acostumado a fazer na vertical? Não funciona para ele? Não é o que ele faz todo dia? Então põe na vertical, não tem problema. A norma é um orientativo, mas quem sabe de você é você. Você lava pé sentado? Você lava pé em pé? O que eu tenho aprendido, né? Tem gente que prefere banquinho dentro do box, tem gente que prefere cadeira de plástico dessas de bar dentro do box. Tem gente que prefere aquele banquinho articulado. Tem gente que não quer banquinho de jeito nenhum. Eu já vi uma pessoa que pôs uma barrinha de apoio para apoiar o pé. Embaixo, assim. Se funciona para ela, ela não cai, e ela está bem assessorada, gente, quem sou eu, não é? Para falar que não pode fazer. Ô, Flávia, só assim, eu trabalhei bastante tempo com home care e aqui em São Paulo nós temos casas muito antigas, né? Para os idosos são casas bem antigas. E teve uma época aí na vida que esses sobradinhos antigos tinham aquelas escadas circulares, né? Escada caracol. Escada caracol, aquele honra. Qual é a sua sugestão? Porque aquela escada não dá para mudar. Qual é a sua sugestão para isso? Menina, aquela escada não é boa nem desde criança, aquilo, adolescente, adulto. Ela é uma pegadinha para todo mundo. Eu vou te falar que eu não sei qual é a solução para aquela escada, não. Não, porque aquilo é um problema, né? É um problema. Eu entendo, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é na hora de julgar, né? Eu entendo que as pessoas têm casas pequenas que às vezes não tem espaço, não tem alternativa, né? Então, assim, põe uma fita antiderrapante, melhora a iluminação dessa escada, vê se o corrimão está firme. Se conseguir deixar ela não vazada, a escada vazadinha, ela dá muita ilusão de ótica. Então, se conseguir fechar o que a gente chama de espelho, né, da escada, a escada tem o piso e o espelho. Se conseguir fechar os espelhos para que o pé não vá direto, já é um caminho. Corrimão dos dois lados é bom? Corrimão. Excelente, tá. Teve uma vez que eu estava fazendo um projeto, o pessoal queria colocar corrimão só de um lado no corredor. Aí eu falei, que maravilha, então você tem um problema que você precisa de apoio do lado direito. Então você vai lá no corrimão do lado direito. Quando você volta, você faz o quê? De ré? Acabou. Né? Com argumento. Eu quero até dar meu depoimento pessoal, porque eu preciso do corrimão, eu uso muleta. E se tem de um lado só, e o melhor corrimão para mim é na mão direita. Na hora que eu desço, por exemplo, tá bom. E na hora que eu subo? Você tem toda a razão. Mas, Flávia, eu queria fazer uma pergunta a você muito, muito importante, que é o seguinte. A gente, quando pensa em casa adaptada, casa ideal para idoso, adequada, a gente sempre tem na cabeça para idoso que é mais dependente. Tem uma porcentagem de idosos que
são independentes, têm uma capacidade física razoável, boa, menor do que tinha na juventude, mas ainda boa. Qual deveria ser a casa adequada também para essas pessoas? É uma casa normal ou também precisa de adaptações? Tem coisas, Sérgio, que são pegadinha para todo mundo, né? Quando a gente fala muito do piso escorregadio, porque ele é um dos maiores vilões dentro de uma casa. Mas a casa, eu vou voltar a bater na tecla de que a casa segura é aquela casa que permite que você faça o que você gosta de uma forma segura. Eu fiz um projeto, eu estou lançando até uma experiência, porque eu vi assim, adaptar a casa, a gente não precisa reformar a casa inteira. Então, eu faço umas consultorias que é só de adaptação mesmo. E aí, uma senhora me chamou, ela tem 78 anos, está super bem. E aí a gente vai lá, a senhora quer adaptar a casa e tal, qual é o problema? Eu falei, como que a casa está te atrapalhando? E ela virou e falou assim, meu problema é o meu escritório, eu tenho uma tese de pós-doutorado para entregar em abril, março, onde o meu horário preferido de estudo é na madrugada, por causa do barulho da cidade. Então, ela estava me falando que ela precisava trabalhar à noite, e aí ela estava sofrendo com a iluminação ruim, com a cadeira ruim, porque ela estava muitas horas sentada fazendo lá a tese do doutorado. Ela faz, como é que fala? Digitalização e tradução de músicas indígenas. Então, ela estava com problema, por isso que ela fazia à noite, porque ela tinha que escutar para traduzir e tudo mais, estava com problema de som e acústica nesse escritório. Estava com uma quantidade de material para guardar que estava todo no meio do caminho, porque todas as trilhas que ela precisava ver. Então, assim, tô te falando de uma pessoa, ela tá chegando aos 80, tô achando que ela tem 78, alguma coisa assim, porque eu lembro que eu fiquei com 80 na cabeça. O que eu fiz? Eu não fui lá colocar a barra de apoio no banheiro dela, apesar de eu ter falado, e ela vai levar em consideração e vai pôr. Mas a gente fez, ajustou iluminação, ajustou cadeira, ajustou ergonomia, ajustou computador, ajustou área de armazenamento para as coisas dela, marcenaria, tudo isso para que ela continuasse a fazer a atividade dela da melhor forma possível. Isso é uma casa segura para idoso. Né? Ótimo. Ô, Flávia, olha, o seu assunto não tem fim, é muito interessante, tem muitas coisas ainda que nós podemos conversar. E agora, concluindo o nosso programa, Flávia, programa Flávia, olha, estou com cuidado para não colocar as consoantes aqui, mas eu queria que você despedisse desse encontro, para suas considerações finais, e diga para o nosso ouvinte, aquele que nos acompanha, onde acha você. Eu acho que muita gente quererá conversar com você, e assim a gente faz o encerramento do nosso programa. E eu já aproveito e registro o nosso agradecimento muito intenso pela sua participação. E tem mais pela frente. Vamos lá, Flávia. Ai, que delícia. Eu acho que se eu for dar uma dica direta para quem está escutando a gente, planeje. Seja atento, não ignore as dicas que o seu corpo te dá e as dicas que a sua casa te dá. Quanto antes você fizer, pensa que quanto antes você fizer as adaptações, mais tempo você vai ter de qualidade de vida e fazendo o que você gosta. Então, é aquilo, não deixe algo acontecer, né? Porque aí você está numa descendência, e aí algo acontece, cai e faz isso, né? Diminui mais ainda para fazer alguma coisa. Então, se está começando a sentir alguma dificuldade, já vai ajustando, já vai mexendo. As pessoas podem me achar no meu site, flaviaranieri.com.br. Tem esse serviço de consultoria também, que é numa página que chama Tuai. Lembra que eu sou mineira? tuai.com.br. Lá também tem. E nas redes sociais aí, que estamos todos, né? Bom, então,
E eu tô às ordens, viu, Marília? O pessoal aí vindo com dúvida. Depois, ó, você ouvinte, quer mandar dúvida? Manda dúvida, pergunta para eles. A gente volta e responde as dúvidas e as perguntas, tá? Perfeito. Pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Perfeito, é isso mesmo que a gente espera das pessoas que nos seguem, que nos acompanham. Quer saber mais? Posta lá, escreve que nós estamos aqui para dialogar com você que quer saber mais sobre velhice, envelhecimento, longevidade, enfim, nossa conversa é o que rola na Geronto, e esse rola é infinito. E hoje nós trouxemos a arquiteta Flávia, que falou sobre moradia na velhice. Não esqueça, não é, de tocar o sininho, de nos divulgar para os seus amigos, para que eles possam ouvir mais, trazer mais gente. Nós fizemos 1 ano, nós vamos crescer mais. Este ano nós vamos dobrar, no mínimo, o número de pessoas que nos acompanham. Mas para chegarmos a esse objetivo, precisamos da sua participação. Mande dúvida, toca o sininho, divulgue. Quem não está inscrito, inscreva-se e contamos com vocês. Muito obrigada até aqui e certamente até a próxima.